Boa noite a todos. Hoje é sábado, né? 4 de abril. Estamos na nossa reunião, no nosso encontro. Nós gostaríamos de agradecer, já fizemos a oração no outro, mas vamos fazer uma rapidinha aqui, em agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. E, enfim, então gratos somos por termos a oportunidade de estarmos juntos nesse momento. Graças a Deus, amém. Então hoje eu me preparei um pouco mais, porque da vez passada nós fizemos meio no susto pelo Zoom, né? Então para a gente poder acompanhar, eu fui lá no PDF do Evangelho e a gente vai fazer o acompanhamento lendo na tela, que eu acho que facilita a nossa vida. Então eu preparei, eu fiz rapidinho o PowerPoint, vou compartilhar a tela com vocês. Aí o que nós vamos fazendo? Eu vou colocando lá e leio, e depois a gente volta para cá para a gente poder fazer o bate-papo, a discussão, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aí. Então aqui, né, esse é o nosso grupo de estudo do sábado, Sarai Alfenas. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5º, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Um capítulo bastante interessante, sempre é bom, faz parte, essa bem-aventurança, parte do Sermão da Montanha. Então, é muito importante que a gente entenda, reflita e, principalmente, pratique aquilo que está sendo nos dito aqui nesse capítulo. Nós estamos no item 5. Hoje vai ser o estudo do item 5. Só que antes de entrar o item 5, eu queria pedir permissão para vocês e fazer um compartilhamento que eu acho que tem a ver não só com o estudo de hoje, sobre as causas atuais das aflições. Então, como é que nós estamos? Nós estamos, esse capítulo 5º, ele tem algumas partes, ele é dividido em partes. A primeira parte é causas atuais das aflições. No caso, o item 5 que nós vamos estudar hoje fala isso, das causas atuais da aflição. Então, se os aflitos são bem-aventurados, por que eles são bem-aventurados e quais são as causas? Porque Deus, como um Pai misericordioso, nos educa, mas não nos dá castigo, né? Então, dentro dessa ideia, eu separei aqui um item desse livrinho, não sei se vocês conhecem, chama Jesus no Lar. Então, hoje de manhã, no sábado, todo sábado de manhã, a gente faz o Evangelho no Lar aqui em casa. E hoje, com esse livro, Jesus no Lar, e a gente vai fazendo na sequência, ele não é aleatório, não. A gente vai pegando o capítulo 1, 2, 3, a gente está no capítulo 23. E aí eu achei muito propício, eu quis trazer para vocês uma história que é contada lá, de maneira bastante rápida, eu acho que vai nos ajudar. Depois eu volto para ver se vocês acham que foi interessante para vocês. Então, nesse capítulo 23, o título é Os Mensageiros Distraídos. Então, o que acontece? Nesse livro, ele foi ditado por Neio Lúcio e veio pelas mãos, né, pela psicografia de Chico Xavier. O que ele faz nesse livro? Não sei se vocês o conhecem, mas nesse livro, ele vai contar que Jesus fazia encontros, evangelho no lar mesmo, na casa de Pedro, de Simão Pedro. Então, ele estava ali num círculo bem íntimo, bem próximo com os discípulos e a sua família. Então, tem lá os apóstolos, tem as suas esposas, tem a sogra, enfim, a família como um todo deles. E eles se reuniam na casa de Pedro para conversar sobre as coisas, ensinamentos mais profundos. E Neio Lúcio, quem foi Neio Lúcio? Neio Lúcio é um espírito que é um velho conhecido de Emmanuel, que, como a gente sabe, era o mentor do Chico, né? Emmanuel faz o prefácio desse livro.
Ai, gente, perdão, mas tem alguma coisa tocando. Ah, tá, não, tá, no message. Então, o que acontece? O Neio Lúcio, ele é um velho conhecido de Emmanuel, porque ele teve no livro, perdão, eu mexi aqui, voltou. No livro 50 anos depois, não sei se vocês já leram, tem há 2000 anos, 50 anos depois, é uma trilogia, Ave Cristo, onde Emmanuel vai contar um pouco da trajetória espiritual dele, da biografia espiritual dele, e o Neio Lúcio, ele aparece no livro 50 anos depois. Ele é um velho conhecido de Emmanuel. E o Neio Lúcio, não sei se vocês se lembram, Chico trabalhava numa fazenda, na Fazenda Modelo, quando ele era mais jovem. E o Neio Lúcio era pai do chefe, do dono da Fazenda Modelo. Então, ele foi um grande pedagogo, inclusive, mineiro. Mas, enfim, direto à história, porque eu já avancei demais. Então, Jesus, ele vai contar uma história que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente está vivendo. Jesus vai dizer o seguinte, os apóstolos, eles estavam... Gente, eu vou só interromper um pouco, porque acho que tem alguém para entrar, eu tenho que ativar. Só um minuto, já volto. Isso. Nossa. Era Maria Márcia, mas eu acho que sumiu daqui. Perdão, viu? Mas é que eu tinha que ativar e aí... Aqui, Carla. Acho que a Carla tinha saído. Deixa eu admitir de novo. Ok. Só que ela tá sem microfone. Eu vou voltar lá. Não, quer dizer, não vou voltar lá não. Vou falar daqui mesmo. Então, o que acontece? Rapidinho, a história que Jesus vai dizer. Então, os discípulos estavam incomodados porque eles não estavam entendendo um pouco da mensagem, quer dizer, Jesus vinha, falava uma mensagem, mas eles não estavam, assim, compreendendo por que os fariseus não estavam concordando com Jesus, por que tinha tanta resistência dos religiosos. Basicamente, a questão era essa. Aí Jesus vai contar, agora que vocês vão entender porque eu estou contando essa história. Jesus vai contar que tinha um reino muito grande, e que tinha um senhor, rei dessas terras, que cuidava com muito carinho de todas as províncias do seu reino. E em uma dessas províncias foi atacada por uma peste muito violenta, muito difícil. Então, a gente tem que lembrar que na época, o que eles chamavam de peste, né? Qualquer doença, uma febre, uma infecção, eles chamavam de peste. Então, por exemplo, a situação que nós estamos passando agora, com a questão do vírus, para eles seria chamado de peste, é uma doença. Então, esse lugar foi atacado por uma peste, e o que esse rei, muito bondoso, ele faz? Esse rei, ele envia, ele pegou emissários, mensageiros de confiança. Esse rei, ele tinha o medicamento para socorrer aquela região, mas aquela região era distante. Então, o que ele faz? Ele manda esses mensageiros de confiança para poder socorrer, levar os alimentos e os medicamentos de que precisava. Ok. Aí, o que acontece? Os mensageiros, assim que saem do reino, das portas do castelo, eles começam a discutir entre si para definir qual caminho que eles iam. Então, para chegar naquele lugar, aí uns falavam que tinha que ir pelo atalho, para chegar o mais rápido possível. Alguns outros falavam que tinha que ir pela planície, que era mais longe, mas não tinha espinheiro, seria menos sofrimento. E por fim, alguns achavam que ia para um terceiro caminho pelos montes. E eles entraram em discussão, brigaram, e aí o que eles resolveram fazer? Ao invés de tomar uma decisão e seguir um caminho, eles se dividiram. Quem achava que tinha que ir pelo atalho foi, quem achava que tinha que ir pela planície foi, quem achava que tinha que ir pela montanha foi. E mesmo durante o trajeto, mesmo aqueles que concordaram em ir por esse ou aquele caminho, eles também foram brigando por coisas inúteis ao longo do caminho. Eu sei que no fim, quando eles chegaram, eles perderam dias preciosos
nessas pendengas, nessas discussões que não levavam a nada. Quando eles chegaram no lugar, todas as pessoas estavam mortas. Ou seja, eles chegaram tarde demais, porque quando eles chegaram, estou buscando o livro, porque eu quero ler o finalzinho para vocês. E quando eles chegaram, como eles perderam tempo, brigando entre si, todos tinham o mesmo objetivo, que era chegar no lugar e levar socorro. Todos eles eram mensageiros desse Senhor, que era Deus. Só que eles não entraram num acordo para que eles pudessem juntar força para socorrer as pessoas. Eles, ao invés disso, ficaram com querelas. Aí Jesus, no finalzinho, eu vou ler para vocês, porque é importante eu ler. O que Jesus diz? Que neste símbolo, vou ler aqui, que neste símbolo temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. Vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido os valiosos recursos do céu, para os que sofrem, os que choram, por isso que eu acho que cabe nesse capítulo, que são os aflitos, nós, né? Então, esses homens de fé, eles têm valiosos recursos para os que sofrem e para os que choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo. Olvidam, ou seja, esquecem, as obrigações que lhes assinalam a vida, e sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Aí Jesus completa: enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, veja bem, aqui, nessa história, para a gente começar a nossa reflexão, que todos os religiosos, todas as religiões são boas, todas elas trazem o medicamento da fé e da esperança, mas nós precisamos falar a mesma língua, nós precisamos estar juntos para que Deus consiga socorrer o homem pelo homem. Então, os mensageiros não podem ser distraídos. Então, eu queria trazer isso para vocês por causa do momento que a gente está passando. Então, é um momento da gente unir forças com todos os nossos irmãos cristãos e com todos os nossos irmãos não cristãos, que a oração de todo mundo é que vai fazer a gente sair dessa situação em que a gente está. É só o amor. Ok, gente? Gostaram da história? Conheciam o livro? Quem está no computador, se apertar o espaço e falar... Vai, Eliana. Eu não conhecia, gostei. Vou até começar a fazer por ele, viu? Gostei. Eu quis compartilhar, porque tá vendo, a história é bem propícia, né? Porque a gente está passando pela peste atual que a gente está passando, e é um ensinamento de como a gente pode sair juntos e sem discussões, né? Sem cisalhamento, sem divisões. Carla, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa o atraso, mas eu não estava conseguindo entrar. Então. Aí agora a gente te ouve, tá? Aqui, ó, eu tô te vendo também. Aí eu tô desativando o microfone. Na hora que você quiser falar, você pode desativar e falar, depois desativa de novo para não dar retorno, tá bem? Bem-vinda. Obrigada. Pronto. Ok, então vamos lá para o nosso, depois da história, né? Vamos voltar para a leitura do nosso evangelho. Então, aqui, o item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Então, a gente sabe que pelas leis humanas de sociedade, nós, se cometêssemos, por exemplo, um roubo,
e fôssemos pego e com provas e tudo mais, o que aconteceria? A gente teria uma condenação, a gente teria uma consequência, uma punição em relação àquilo que a gente fez. Se for um assassinato, outra punição, e por aí vai. Então, o que ele está dizendo aqui é que a lei humana, certas faltas, ela pune, condena, tem uma consequência. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, concorda? Existem faltas que a lei humana não vai conseguir punir. E aí ele continua, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam as que cometem. O que ele está dizendo? Que tem algumas faltas que a gente comete que não são passíveis de ser aplicada a lei humana. Só para a gente não ficar perdido, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a maledicência. Alguém já foi preso ou foi processado, acho que nos dias de hoje até que já foi, né? Mas alguém já foi preso por fofocar? Não. Mas a fofoca, a maledicência, ela pode causar males? Pode. Ela tem consequências? Tem. Tanto para quem a pratica e às vezes até para quem recebe. Quantas pessoas não entram em processos depressivos, até suicídio por conta de uma calúnia, não é verdade? Então, só que a lei humana não pune esse tipo de coisa. Então, aqui o que ele está dizendo é que tem certas coisas que quando ela não é passível de punição pela lei humana, ela não vai ter a conclusão que eu vou ler daqui a pouco, mas assim, as consequências só se prejudicam à pessoa mesmo. Outras coisas, né? Eu vou dar alguns exemplos. Os excessos, por exemplo, os excessos na alimentação, os excessos na bebida, a mágoa, a cólera, a culpa. Então, esse tipo de coisa não é passível da lei humana, mas não é porque é passível de ser punida pela lei humana que ela vai passar incólume, que nada vai acontecer. É isso que nós vamos continuar lendo no próximo, né? Ó. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Então, que esse desvio do caminho reto? Nós precisamos estar para ser felizes, nós precisamos estar em harmonia com as leis divinas. Quando não estamos, quando destoamos, é como se fosse uma sinfonia, né? Então, se tem lá uma sinfonia e eu tocar um instrumento e eu estiver totalmente fora de compasso, totalmente desafinado, isso vai chamar atenção, porque eu não estou alinhado, não estou em harmonia com a música que está sendo tocada. Então, nós precisamos, para ser felizes, estar alinhados com as leis divinas. Então, se nós não estamos, nós precisamos de correção. Não é punição nesse sentido, mas é uma correção. Alguém precisa chegar, no caso, quando a gente está tocando desafinado, às vezes a gente não percebe. A gente está desafinado e não percebe. Eu vou até contar uma historinha para vocês. Uma vez eu fui num encontro espírita até, que o Vansan, não sei se vocês conhecem, é um cantor espírita, ele estava tocando, muito bom. E aí, ele é muito interativo, tal, então ele tocava e a gente tinha que bater palma, tal. Aí tinha uma pessoa totalmente fora do compasso. Então ele falava assim, tipo, tinha lá o ritmo da música, então ela tinha que bater palma, a plateia, bater palma em algum momento. Então o que acontecia? Todo mundo batia a palma, dava assim, alguns segundinhos e a pessoa batia, ela sempre estava fora de compasso. E aí o que eu comecei a prestar atenção? Porque ela não percebia que ela estava fora de compasso, todo mundo via, mas ela mesma estava toda feliz, participando, ela não percebia que estava fora de compasso. Bom, isso não tinha problema nenhum, ela estar fora de compasso, o que era importante era a alegria dela. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso me marcou que ela não percebia. Então, muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa que não é bom para nós, que não é bom para o outro, e a gente não percebe que a gente está em descompasso. A gente acha que está fazendo certo, né?
E aí, como fazer, como que a educação, ela vai nos ajudar a saber se nós estamos no caminho reto. Muitas vezes é uma professora, é um remédio muito amargo, uma professora rígida, mas que é ela que nos ajuda, que é a professora dor. Então, veja, aqui a gente pode trazer também para o campo da pedagogia. Imagina uma criança que está começando a escrever. Então, se ela escreve, aí a Raquel, o André vai me ajudar nesse ponto, né? Então, se ela escreve algumas coisas erradas, o professor ali da alfabetização, ele vai entender, sei lá, o que me marca é assim, escrever casa com Z. O que o professor vai entender? Que naquele momento, aquilo não é considerado um erro, como é que se diz, um erro grave, nenhum erro, porque a sonoridade é o mesmo do Z, e que com o tempo, com a leitura, ele vai descobrir que o correto no português é com S. Agora, imagina que eu já estou lá no ensino fundamental 2, e o aluno escreve numa redação casa com Z. Aí qual que é o didático de se fazer? É deixar ele escrever ou é apontar para ele que aquele Z, naquele momento, não é desse jeito, que existe uma regra quando usa o S, quando usa o Z. Então, deu para entender? Tem momentos em que aquilo que a gente está destoando, ele é tolerável porque ainda a gente está imaturo. Só que a partir do momento que a gente já tem maturidade para compreender certas lições, a gente já avançou na escola, é preciso que nos ensinem que aquilo que a gente está fazendo está destoando. E aí, muitas vezes, vem o sofrimento para que a gente possa aprender a distinguir o bem do mal, para que a gente possa saber que nós estamos desviando desse caminho reto, ou seja, destoando da harmonia da lei divina. Eu vou voltar para vocês, para poder ouvir um pouco vocês. Aqui. Ok. Alguém? Algum comentário? Vocês concordam com isso? Sobre que muitas vezes o bem e o mal é muito relativo e às vezes eu estou praticando uma coisa que não é bom para mim, mas eu não tenho essa consciência, né? Às vezes eu não sei. Então, como é que eu vou saber? Eu vou saber só se é bom ou se é ruim, só através das consequências que isso vai me dar. Por isso, muitas vezes eu tenho o quê? A dor, né? O sofrimento, a aflição, para me ensinar uma grande lição. Se alguém quiser falar. Não? André, diante dessas faltas, né? Vamos supor, hoje, até conversando com aquela Rosângela lá, ela citou isso e agora me veio em mente no estudo. Vamos supor, entra um ladrão na minha casa, eu atiro, né? Em defesa minha. E aí? Que eu estou cometendo uma falta. O que você vê dentro disso? A lei divina é muito clara. Se você não pode dar a vida, você não deve tirá-la. Porque a gente não pode dar a vida. Se morrer alguém muito querido do seu coração, você pode dar a vida para ele? Não, né? Concorda? Que a gente não pode, só Deus. Então, a lei divina é muito clara, não matarás. Aí você fala assim, mas foi como fala? Defesa, né? Legítima defesa. Mas foi em legítima defesa. Então, é como se fosse no tribunal humano mesmo, em partes, né? Ser legítima defesa pode ter atenuantes, mas isso não elimina o fato de que você cometeu um desvio da lei. Quer ver? Aí não sou eu que devo falar. Eu acho que nós estamos estudando o Evangelho, nós temos que fazer as falas com base em Jesus. O que Jesus falou para Pedro? Pedro tinha uma espada, ele comprou uma espada, porque como ele sabia, Jesus já tinha contado para eles que ele ia ser preso e ele ia desencarnar, o que Pedro faz? Pedro adquire uma espada. E quando os sacerdotes, os soldados vão prender Jesus, lá no Monte das Oliveiras, Pedro desembainha a espada. Vocês lembram o que Jesus fala? Digamos, seria o equivalente aí, o ladrão entrou na minha casa. Primeiro, por que eu tenho um revólver na minha casa? Essa é a primeira pergunta, né? Será que eu deveria ter? Aí, segundo, aí você dá um tiro nele para se defender. Então, aí eu apelo para Jesus. O que Jesus disse para Pedro?
Pedro, embainha a tua espada, porque com quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Concorda, Eliana? Não dá para te ouvir, você tem que ativar aí. Não, tá ligado. Eu Tá. concordo. Então é isso. Então, assim, por mais duro que seja, eu, particularmente, olhando para Jesus, porque ele veio nos ensinar, que fala, ele né? ensinou a não violência. É que aqui fala, né? Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Isso, que é aquele exemplo que eu dei, Eliana, ó. Então, por exemplo, eu falei uma fofoquinha, uma historinha que você conta, que você passa para frente. Ah, muito inocente. Não vai vir alguém e vai te prender por causa daquilo. Só que se aquilo gerou uma consequência ruim para o outro, uma mágoa, uma depressão, que às vezes pode culminar até no suicídio, você é responsável, sim. É isso que ele está dizendo. Já vou dar a fala para você, Raquel. É isso que está dizendo, que a lei humana não alcança todas as faltas. A lei humana não, ela não pune tudo, mas a lei divina vai cobrar tudo o que a gente fez, por menor que seja, mesmo que a gente não considere que seja uma falta muito grave. E mesmo que ele entrou, vamos supor, ele ia me matar e eu matei ele, então, né, eu vou responder se eu matar e ele também, né? Isso tem atenuante, isso que eu tô te falando, mas você vai responder. A Raquel, pode falar. Você quer que eu ative? Eu acho que aqui, no item, ele traz, assim, não só essa questão de lei, que a gente conhece da lei civil, né? De ter uma ação, né, física e responder por aquilo. Tanto que o nosso Código Penal é enorme, é um dos maiores que a gente tem. Mas eu acho que aqui, o que ele fala de punir é o que a Andréia falou, por exemplo, da fofoca. E eu estou lendo um livro, que é um livro bem bacana, chama Inteligência Emocional, que é do Daniel Goleman, acho que é esse que fala. E lá, assim, é muito bacana, porque o que ele vai falar para nós? Que é a questão da inteligência emocional, que às vezes ela é tão ou mais importante que o QI, que é o quociente intelectual. Então lá ele dá um exemplo, por exemplo, de uma empresa onde os engenheiros estão lá fazendo um projeto e vão apresentar para o diretor da empresa. Quando vai ser apresentado, né, todo mundo muito eufórico, que estudou durante muito tempo, aí eles vão apresentar, a apresentação é um fiasco. Por quê? Porque o diretor vira e fala assim, esse projeto é inviável, como que vocês têm a ousadia de vir apresentar esse projeto para mim? O telefone toca e ele sai da reunião. Os engenheiros ficam assim, passados, falam assim, mas como que ele tem a coragem de falar isso para nós? Quanto tempo que nós perdemos, nos debruçamos, nos dedicamos a isso? E é o que acontece, a equipe toda entra no mal-estar, num misto de decepção, com estresse, mesmo com melancolia, tudo isso. Eles vão entrando. E aí o engenheiro-chefe um dia falou assim, não, peraí, se é tão horrível o meu projeto, então eu vou pedir demissão. Aí ele vai até o diretor e explica, fala, olha, no dia da apresentação, nossa equipe toda se dedicou, apresentou o projeto, e a sua resposta a ele foi desagradável. Então eu vim aqui apresentar a minha demissão de toda a minha equipe. Ele falou, não, mas de jeito nenhum, vocês são brilhantes. Pô, mas peraí, você falou que o nosso projeto, ele falou, não, é que o projeto de vocês, da forma como vocês apresentaram, ia demorar muito tempo para ser concretizado. Vocês não conseguem fazer de forma mais hábil, mais ágil? Aí ele falou, ué, acho que sim. Eu falei, então, é isso que eu quis dizer. Vocês me desculpem por eu ter causado um mal-estar tão grande. Então, veja, a questão assim, foi um crime o que ele fez? Em tese foi, porque olha o mal-estar que ele causou, não em uma pessoa, mas em várias. Né? Então, se a pessoa, assim, às vezes é mais melindrosa, se ela recebe uma informação, um feedback desse do chefe, ela entra em depressão. E isso pode até gerar um óbito, né? A pessoa pode vir se matar. Então, um crime, foi um crime que ele fez? Foi. É punível? Não, não é. Né? Abaixar a autoestima,
humilhar a pessoa, isso é crime? É um crime. Você não pode causar ao outro o que você não queria que causasse a você. Tem punição? Nenhuma. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer. Porque quando você tem que ter muito cuidado quando você vai falar com a outra pessoa. Se é no ambiente de trabalho, se é, por exemplo, dentro de uma casa espírita, se é na sua casa, né, com seus familiares. Então, eu acho que quando ele fala daqui da punição, né, alcança certas faltas e as pune, né? Aí ele fala assim, o condenado pode suportar a consequência. Nesse caso que o livro dá do empresário, o diretor cometeu uma falta. Mas se não houvesse, se o engenheiro não fosse até ele, foi o que a Andréia falou, ele não tinha percebido. Então, quantas vezes a nós mesmos, fazemos uma falta que não tem punição e a gente não percebe. Eu acho que todo mundo já cometeu um tipo de falta desse. E se não tem uma outra pessoa que fala assim, olha, o que você falou, o que você fez para mim causou um mal-estar, não foi bacana, a gente nem teria percebido. Então, eu acho que aqui ele é mais assim, não chega a ser um ato em si que a gente comete, né, que você pode calcular. Vai além, eu acho que ele é mais subliminar, né, essa questão da falta, mas que elas não deixam de ser tão graves quanto, por exemplo, um assassinato. É isso. É isso. Muito obrigada, Raquel. Ficou claro, eu acho. Né? Ficou, gente? Claro para mim. Eu acho, não, para mim eu tenho certeza. Eu quero saber se para vocês ficou claro. Ficou, né? Ok. Vamos voltar lá. Então, a gente estava aqui no caminho reto, né? Então, ó, Deus, porém, como Deus quer nos educar... Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que clicar aqui. Como Deus quer educar as suas criaturas, ou seja, quer que elas progridam, então, qualquer desvio que a gente faz, por mais que a gente não perceba, ele não vai ficar impune, ou seja, vai ter uma consequência para que a gente perceba que aquilo foi um desvio. Então, aqui continuando, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, aqui é da sua lei, é das leis divinas, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Então, acho que o que a gente comentou cai nisso, complementando, né? Então, quando acontece qualquer desvio da lei de amor, vamos lembrar que as leis divinas é uma lei de amor. Qualquer desvio dessa lei vai ter consequências. Para nos punir? Não, para nos educar. Igual quando nós estamos na escola, igual eu falei o exemplo, né, do estudante. Para a gente perceber que a gente está errando, principalmente na escrita, na redação, o professor precisa chamar a atenção. Olha, isso aqui, ó, leia aqui, não ficou compreensível. Olha, veja se essa palavra está correta. Então, quando alguma coisa nos dá uma consequência, senão a gente ia ficar estagnado, porque a gente não ia saber a diferença do bem e do mal. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, ó, no próximo. Eu não coloquei texto nenhum, não, só coloquei imagem para eu lembrar. Esse livro, Entre a Terra e o Céu, eu nem sei se é o 6º livro da ordem. Eu não sei o número dele, está aqui atrás, mas enfim. É um dos livros da série Da Vida do Mundo Espiritual, de autoria de André Luiz, psicografia do Chico. É só um trechinho que eu lembrei para falar dessa questão da punição e das faltas que não ficam impunes à lei divina. Tem uma personagem lá, ela chama Zulmira. Ela tinha um enteado e como a relação do enteado dela com o marido era muito próxima, ou seja, pai e filho eram muito próximos, ela tinha ciúmes do menino. Era um menino de 7 anos. Então, muitas vezes ela se pegava a pensar, só a pensar, que seria bom que o menino não existisse.
que se ele deixasse, né, de existir, que se ele desaparecesse, isso seria bom, porque ela tinha que disputar a atenção do marido com o filho. E aí, num certo dia, num passeio na praia, esse menino se afoga. Então, veja, o que aconteceu? Ela, de fato, não assassinou o menino. Ela não afogou ele. Mas ela pensou. Aí, o que acontece? E, de fato, o menino tinha que desencarnar mesmo daquela maneira. Isso, mais tarde no livro, a gente vai descobrir. Mas o que aconteceu com isso? Como ela tinha pensado nessa possibilidade, ela se sente culpada. E como ela se sente culpada, ela acaba sendo vítima de uma obsessão. Essa obsessão mais a culpa vão fazer ela cair doente de cama. E se não é a espiritualidade interferir, ela desencarnaria em consequência dessa doença, cujas portas foram abertas pelo processo da culpa de ter desejado a morte do menino. Então, veja, nós temos uma ação, que foi a ação dela, o pensamento de desejar a morte de alguém, que não é passível pela lei civil, pela lei humana, não foi um crime, então ela não seria punida pela lei humana, porque não foi ela que matou, o menino morreu, mas não foi ela que matou, ela só desejou. Só que a consciência dela acusou, e em acusando, ela sofreu as consequências desse mau pensamento dela. Então é isso, a aflição, a doença veio em virtude de um mau pensamento, que não é passível de punição da lei humana, mas em relação à lei divina, isso foi um desvio do amor ao próximo, que nós não devemos desejar ao outro aquilo, aliás, nós devemos desejar ao outro o que queremos para nós, então ela não devia ter desejado a morte do menino, e ela sofreu as consequências. É isso. Ok, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, se não tem, eu volto para lá. Então, continuando. Então, a gente sabe, então, que tudo vai ter a sua consequência. Daí, continuando a leitura. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Então, o texto vai dizer que seja uma falta grande, ou seja, uma falta pequenininha, que às vezes eu acho, não, mas isso aí não tem problema. Igual eu falei da maledicência, por exemplo. Né? Então, seja nas pequenas ou nas grandes, vai ter uma consequência. Aqui o livro fala punição. Punição é uma palavra, eu acho, muito, né, dura, né? Porque, na verdade, Deus, pelas leis da natureza, as leis divinas, ele não nos pune, ele nos educa. Então, talvez aqui eu substituiria por uma consequência do seu desvio. Então, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então, aqui essa frase vai nos dizer aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Muitas vezes eu destoo da lei divina, eu estou praticando algo que não é bom, mas eu não reconheço. Então, como que eu vou reconhecer se o que eu estou fazendo está bem ou não está bem? Pelas consequências que ele me traz. Ele está me trazendo sofrimento ou está me trazendo felicidade? Se me trouxer sofrimento, eu já vou aprendendo que aquilo que eu estou fazendo não estou procedendo muito bem. Então, esses sofrimentos, que a gente muitas vezes quer se livrar deles, pode ser uma boa lição, porque esses sofrimentos, aí continuando a leitura, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. É isso, né? Se o aluno é relapso, é preguiçoso,
não estuda e tudo dá certo para ele, por que que ele vai se aplicar? Agora, se ele é relapso, ele é preguiçoso, daí ele vai ficando para trás. Ele não passa de ano, vamos dizer assim, enquanto o outro que se dedicou segue à frente. Aí ele vai, muitas vezes, olhar para aquilo lá e falar, não, eu preciso melhorar, eu preciso fazer diferente, porque ele teve consequência. Agora, se você vai fazendo e não tem consequência nenhuma, que é aquele filho sem limites, você vai cada vez mais afundando, cada vez mais praticando coisas ruins e piorando a sua situação, causando um mal muito maior. Então, Deus, como nessas leis divinas, que são misericordiosas, nos dá a oportunidade de a gente sofrer a consequência dos nossos atos, para que a gente possa ir distinguindo o bem do mal. É o que a gente, só para voltar para vocês, eu só elenquei aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte pergunta: onde está escrito a lei de Deus? Aí os espíritos respondem: na consciência. Então, nós sabemos a diferença do bem e do mal. É isso. Pode falar, Raquel. É só uma questão de terminologias aqui. Quando ele fala aqui, né? O homem é sempre punido pelo que pecou. Essa frase é muito forte, né? Esse pedacinho. Então, aqui, como você bem falou, é um professor, que a Terra nada mais é do que uma grande escola. Então, é a questão da ação e reação. Então, tudo que eu faço tem uma reação. Então, essa questão do sempre punido não é bem essa. Toda ação, eu tenho uma reação. Se eu fiz uma ação má, que não foi tão proveitosa, a reação dela a essa ação não vai ser uma reação muito agradável, né? Então, se eu sou, vamos voltar lá quando a gente estava, questão, por exemplo, do aborto. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma clínica de aborto e pratico abortos, qual que vai ser, né, a consequência desses meus atos? Não vai ser uma consequência feliz. E aí, quando ele fala, né, ele é sempre punido pelo que pecou. Essa palavra também é muito forte, pecou. É interessante a gente usar a palavra assim, desorganizou. Então, o que eu desorganizei? Na minha vida e na vida de todos ao meu redor. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que organizar. Eu gosto de dar um exemplo assim, imagina uma toalha, uma mesa, aquelas mesas de banquete, toda posta, né? Com castiçais, vários pratos, taças, talheres. Eu vou e puxo essa toalha dessa mesa. O que vai acontecer? Vai quebrar tudo, vai cair tudo. O que cabe a mim fazer? Organizar novamente. Então, para eu organizar novamente essa mesa, eu vou ter muito trabalho. Eu vou ter que ver qual que era o prato, né? Como que ele estava organizado, quais eram as taças, né? Onde foi comprar? Tem taça para comprar? Não tem? Onde que comprou? Então, é tudo isso. Então, essa palavra pecou, eu gosto de trocá-la por desorganizou. Então, a gente tem que organizar o que nós mesmos desorganizamos. Porque a gente lembrar que a gente está no item das causas atuais. Então, toda desorganização que eu causei foi uma consequência de um ato que eu fiz, e não um ato que o outro fez. Que o outro responde pela ação dele. Eu respondo pela minha. É isso. Ok, obrigada, Raquel. Mais alguém? Me lembrou nessa parte do... Não, acho que eu vou ler mais um pouquinho, depois eu falo. Deixa eu voltar aqui. Então, só lendo mais um trechinho, né? Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Pegando o gancho aí do que a Raquel falou da mesa posta, né? Então, se uma criança puxa a toalha da mesa e não tem consequência nenhuma, todo mundo corre, refaz, ela não faz nada para organizar novamente, o que ela vai fazer? Ela vai puxar de novo. Agora, se ela tiver o trabalho
de talvez não montar a mesa toda, mas pelo menos parte da mesa, ela vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer isso de novo. Assim somos nós. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem medo de certas situações, receios, às vezes porque nós já tropeçamos demais em outras vidas naquele mesmo problema. Então, por isso, como a gente já errou demais e teve a consequência, a gente fica até com medo, porque a gente fala, nossa, isso aqui eu não quero fazer, não sei por quê, porque aquilo está marcado em nós, está lá registrado a lição. Então, a gente já sabe o que pode e o que não pode fazer. Tem outros erros que a gente não sabe que é erro. Então, a gente vai experimentar, como criança aprendendo a andar, vai levantar, vai cair, levantar de novo. Mas tem algumas coisas na nossa vida que nós já sabemos que está errado, né? Então aí a gente tem que cuidar, vigiar, porque a gente sabe que se a gente tropeçar de novo, a gente vai ter uma consequência, e essa consequência não vai nos trazer felicidade, porque a felicidade futura, como diz aqui, né? A felicidade futura virá com o nosso alinhamento com as leis divinas. É isso que quer dizer felicidade. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco... não, aqui eu quero falar uma coisa, antes de ler. Aí o que eu me lembrei foi da parábola do servo impiedoso. Rapidinho, não vou contar a parábola exatamente, mas só a história em que tinha uma pessoa que devia muito para um senhor muito rico, e devia muito, uma fortuna, e o senhor foi cobrar, e como ele não tinha como pagar, ele pediu piedade, pediu misericórdia, e o senhor perdoou a sua dívida. Aí o que acontece? Ele sai dali e vai cobrar uma dívida pequena que uma pessoa tinha com ele. E ele não perdoa e manda prender a pessoa, e os servos do Senhor, vendo aquilo, ficaram indignados. Como ele foi perdoado de uma fortuna? E agora ele está fazendo isso, ele não teve misericórdia do irmão dele? E aí no final dessa parábola, então aí o Senhor manda chamar o servo impiedoso e manda prendê-lo. E aí o que eu queria chamar a atenção nessa questão aqui que a gente está comentando, é que no finalzinho Jesus diz assim, que ele não sairia de lá até pagar toda a sua dívida, o último centavo. Então Jesus disse que tudo que a gente faz tem consequência, e a gente teria uma dívida contraída com as leis divinas, e que a gente não sai da prisão, seria dessa escola, até que a gente pague o último centavo. Mas aqui, essa parábola nos ajuda muito, nos conforta, pelo menos conforta a mim, porque erros nós temos todos, né? Então, a gente fala assim, de tudo que eu errei, quando é que eu vou sair? A minha dívida está grande, né? Aí, essa parábola nos ensina uma grande lição, que tudo tem consequência, que a gente não sai da prisão até não pagar o último centavo. Mas, por que a gente não, por que não sai? Se a gente for impiedoso. Porque o servo, o Senhor, Deus, perdoou o servo por tudo que ele devia, e era uma fortuna, era uma dívida muito grande. Ele só teve que ir para a prisão e pagar por falta de amor, porque ele não agiu de acordo com o devedor dele. Então, se a gente for misericordioso e agir com o nosso irmão, perdoando o pouco que ele nos faz, Deus vai nos perdoar no muito. Então, aqui ensina tanto a lei de ação e reação, que nós vamos pagar tudo aquilo que a gente deve, mas também nos ensina a lei de amor, porque Deus é justo e bom. Então, ele é justo, nós temos que pagar tudo, mas ele é bom, ele é misericordioso. Então, se nós trocarmos a expiação por amor, né, se colocarmos amor, talvez não precisemos expiar. A gente pode aprender pelo amor, não precisa ser pela dor. E aí, continuando essa leitura, estamos no último parágrafo. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Então, aqui, como bem lembrou a Raquel, esse item está dentro das aflições atuais. Então, muitas vezes, a experiência de saber o certo e errado, as consequências não nos chegam bem
rápidas, às vezes elas demoram, e a gente vai perceber que a gente estava errado no fim da vida. Quantas pessoas despertam quando passam por uma doença, por uma situação mais grave, ou só quando também atinge a velhice e ficam sozinhas, aí que elas vão ponderar sobre tudo que elas fizeram na vida. Então, aqui o que ele está colocando é, e quando acontece isso, eu só vou descobrir, eu só vou despertar, minha consciência só desperta quando a vida já está desperdiçada. Quando as forças já estão gastas e aí não tem mais remédio. A vida está no fim. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu souber o que eu sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? A gente fala assim, se eu soubesse o que hoje eu sei, eu não teria feito isso ou aquilo. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Aí o homem continua dizendo, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi a minha vida. Então, será que eu pulei um pedaço? Só um minutinho. Eu acho que tem um pedaço faltando. Eu vou ler aqui, ó. Então, bom, até aqui tudo bem. Até aqui onde eu li, ó, tudo bem. Ele falou assim, ó, que estava tarde demais, e se no começo dos seus dias ele teria evitado fazer certas coisas. Mas, como obreiro preguiçoso, eu acho que isso que está faltando, ó. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, que é aqui, eu perdi o meu dia. Ou então, no caso que a gente está falando de uma vida, você pode falar, eu perdi minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte. Então, veja, se eu tiver alguém preguiçoso, passou o dia inteirinho e não fez o que tinha que fazer, a consciência vai pesar no fim do dia, vou falar, perdi meu dia, eu devia ter feito e não fiz. Mas o que acontece? Deus sempre nos dá um novo dia. O sol vai se levantar amanhã e eu vou ter o dia seguinte para fazer aquilo que eu deveria. Então, do mesmo jeito, para o obreiro que perdeu o dia, ele vai ter o outro dia, aquele que chegou no fim da vida, se arrependeu, entende que faria diferente, ele também vai ter uma outra oportunidade. Olha só o que o texto vai dizer. Então, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido também para o homem. Após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma vida nova, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, a doutrina da reencarnação nos dá consolo, porque se nós acordarmos e percebemos os nossos erros, às vezes quando dizemos tarde demais, a reencarnação pode nos ser um novo dia, em que a gente pode recomeçar aquilo que a gente já percebeu. E aí, só para... Acabou, né, a leitura. Só para exemplificar isso aqui, eu me lembrei de uma situação que eu queria contar para vocês, e a gente encerra e vocês falam, enfim, o que vocês acharam. Então, essa questão de ter uma nova oportunidade, ele já está encaminhando para o próximo tópico, porque o próximo tópico é causas anteriores às aflições. Então, se a gente perceber tarde demais na nossa vida atual, os erros que a gente cometeu, não está tudo acabado. Melhor que a gente desperte a consciência no fim do que não desperte, vocês concordam, né? Que não desperte. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma outra oportunidade, uma outra vida. Eu me lembrei de uma história que está lá no livro Céu e Inferno, quarto livro da codificação. Bem no finalzinho, tem a comunicação dos espíritos e vai falar sobre as aflições. E tem um espírito que ele desencarnou e ele tinha sido um mendigo, e só que ele tinha feito assim muito bem. Ele esmolava nas ruas lá da França, só que tudo que ele ganhava, ele pegava muito pouco para ele, e ele ajudava as mães, as viúvas e os órfãos.
Então, na verdade, ele pedia para ajudar os outros, era assim que acontecia. E aí, quando ele desencarnou, houve uma comoção muito grande na cidade, as pessoas, o enterro dele foi muito frequentado, tal, e lá na Sociedade Espírita, à época de Kardec, eles invocaram o espírito desse senhor, né, que desencarnou com 60 e poucos anos. E na comunicação ele vai dizer que ele não merecia tudo aquilo, porque o que ele fez foi planejado, porque ele tinha sido em algumas outras encarnações pessoas que tinham muito poder. E particularmente na anterior, ele tinha, num lugar lá que ele governava, perseguido as pessoas que mendigavam, que ficavam nas ruas. Então, assim, quando ele desencarnou, ele percebeu o mal que ele fez. Então, aquela encarnação foi uma encarnação em que, desde pequeno, ele ficou órfão de mãe, porque ele foi o filho tardio de um casal mais de idade. Então, a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno, o pai não conseguiu criá-lo, ele foi criado por outras pessoas, essas outras pessoas exploraram ele, o trabalho dele, e até que ele conseguiu, com 30 anos, se livrar dessas pessoas, e quando ele se livrou dessas pessoas e começou a trabalhar para ele, algo o chamava para que ele pudesse cuidar das viúvas e dos órfãos. Então ele diz que ele desencarnou muito satisfeito, porque ele conseguiu fazer nessa encarnação aquilo que ele não tinha feito na outra, e que ele não sofreu, que ser mendigo, no caso, né, mendigar, não tinha sido um sofrimento para ele, porque como ele escolheu ajudar o outro, ele passou por uma vida até, dentro da classificação dele, feliz. Então, acho que isso ilustra bem isso que está dizendo, né, que se a gente agiu mal numa vida, e mesmo que a gente perceba isso, às vezes tarde demais, que não dá para voltar atrás e refazer, lembrar que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade, que se não for nessa, na outra vida, nós teremos essa oportunidade. É isso. Alguém? Já estamos caminhando para o encerramento. Gostaria de comentar, de perguntar, de falar alguma coisa? Não? Então, gente, agradeço demais a participação de vocês. Já são 8h12, a gente começou um pouquinho atrasado, né? Por isso que nós passamos um pouquinho. Mas desejo a vocês uma ótima semana, fiquem bem, a gente se encontra semana que vem. Espero que nós possamos refletir sobre isso, para que a gente não perca as esperanças, que tudo que a gente está passando, nós escolhemos e é justo, porque Deus é bom, Deus é justo e bom. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus e em nome de Jesus, nós pedimos proteção a nós mesmos nesse momento, que nosso sistema imunológico possa estar funcionando a 1000, na máxima potência, e a nossa melhor proteção é o amor mesmo que a gente tem conosco e para com o outro. Vamos exercitar isso, é isso que o Evangelho está nos ensinando, que nós possamos vibrar muito por todas as pessoas, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para todos que estão desencarnando, que a gente possa doar o melhor que tem em nós, para que eles possam ser auxiliados. Enfim, pedir misericórdia a Deus para que os nossos sofrimentos, as nossas aflições possam ser minoradas e que possamos passar por tudo isso da melhor forma que podemos, com muita fé e esperança. Então é assim que, em nome de Jesus, nós só podemos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na mesma medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Graças a Deus. Microfone de todos abertos, eu acho. Aí eu ativei.
Se vocês quiserem falar, senão eu vou encerrar a reunião. Te vejo todo mundo. Edna. Tudo bem, gente? Só agradecer. Agradecer. Muito obrigada, Andréia. Obrigada. É verdade, né? Fiquem todas com Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que tenha sido muito útil para todos nós. Beijos. Tchau. Beijos. Obrigada. Tchau, gente.